E aí, Chachel? Tá conseguindo aceitar não, meu irmão? Boa noite, mulher de Deus. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, homem da Galileia. A paz do Senhor Jesus. Galeguinha entrou. Boa noite, meu amor. Papai ama bem grande, viu? Tá com saudade. A paz do Senhor Jesus. Vou mandar o convite de novo, Emerson. Eu acho que eu cancelei sem querer. Mandei. Vê aí agora. Olha, olha o homem da Galileia entrando. Olá, boa noite. Boa noite, meu irmão. Tava querendo entrar na área? Tudo certinho, graças a Deus. E aí, a internet tá daquele jeito, como a gente sabe, né? Talvez seja o meu celular, mas vamos fazer assim mesmo. Depois a gente vê o que é que tá acontecendo aí. Tá travando um pouquinho, mas dá pra ouvir direitinho. O pessoal que está assistindo a gente aí, dá aí uma ideia pra gente aí de como tá a transmissão. Vamos ver o que é que o pessoal coloca aí, né? A Para mim tá Cleide, ela tá travando um assistindo. pouquinho. A Cleide já tá assistindo, Emerson? Eu acho que ela tá no quarto. Pergunta ela aí como é que tá a transmissão. Tá só um minutinho. Ó, tá boa. A Galeguinha falou que tá boa. O Emerson, aliás, a internet do Emerson. Aqui tá tudo certo. Aqui a minha tá tranquilo também. Pronto. Aí a Ali disse que tá boa. Entendeu? Então vamos lá. Vamos sim. Dá boas-vindas aí, o pessoal que tá entrando, né? Já falei com algumas pessoas. Você pode falar, Emerson, já que você demorou a entrar. Quem tá aí, eu tô vendo aqui é a Yali, né? Já está aqui. O Tiago, boa noite. A Clédia. A Marcele Nazário, amiga minha também, acabou de entrar. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Marcelo. Pronto, beleza. Não vai entrar mais ninguém, né? Então vamos começar. Vamos sim. Começar com a oração, né, Gigel? Vamos orar aí para que Deus abençoe, né, a nossa palavra, né, a palavra dele que a gente vai transmitir para os irmãos que estão nos assistindo, né? E os que irão nos assistir, né? Ok, vamos orar. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, eu te peço, ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por estar participando, ó Deus, dessa live. Possamos levar, Senhor Deus, a tua palavra para todos aqueles que estão nos assistindo, ó Deus. Usa o teu servo, Senhor Deus, usa o Estácio para que a palavra seja colocada em nossos corações. Abençoa nossas vidas, Senhor Deus, com perdão dos nossos pecados, eu te peço. Amém. Amém, Chachazinho. Vamos ler aí, né, o
capítulo 4, do verso 35 ao 41. Mas a gente faz uma aplicação rápida, até porque o objetivo dessa live é fazer um resumo, né, do que a gente estudou no sábado anterior. Pode começar, viu? O tema de hoje é Jesus acalma a tempestade. Isso. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, ele o levou no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que iam se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, né? E eu lhe pergunto, quem é esse? Amém. Quem é esse? Quem é esse, né? Meu irmão, essa passagem aqui, ela é muito profunda, né? Como a gente estudou. Mas vamos lá, para a gente não passar muito tempo, né? Que é uma coisa que a gente vem discutindo muito, reduzir o tempo da live para que não fique tão cansativa. Isso. Vou fazer uma rápida transição, né, do estudo anterior a esse, e na sequência eu vou fazer uma breve aplicação. Então, assim, a gente está lendo aqui, está estudando aqui, fazendo o resumo, na verdade, do verso 35 ao 41. É o resumo do resumo. Até o verso 34 desse capítulo 4 de Marcos, Jesus ele faz uma sequência de 4 parábolas. Então, e ele ensinou várias parábolas, né? Falando sobre a semente, sobre o semeador, sobre a candeia, sobre o grão de mostarda, enfim. E ele fez essa pregação toda, esse ensino, na verdade, na beira da praia, né? Na beira do mar da Galileia, que é um lago, né? Porém, é considerado um mar, né? Devido ao seu tamanho, né? Que é tão extenso. E aí, no fim da tarde, né, como a palavra diz, né, diz assim, naquele dia, sendo já tarde, a gente acredita que é de tardezinha, né, umas 5 da tarde, por aí, disse Jesus, passemos para outra margem. E aí, as pessoas que estavam com ele e foram convidadas, os apóstolos, né, foram convidados para passar para outra margem, né, para o outro lado do Mar da Galileia, especificamente para uma região chamada de região dos gentios, que lá nesse outro lado tem a cidade de Gerasa e a cidade de Gadara, né, que é justamente onde ele vai se encontrar com um endemoniado chamado Gerazeno, né? Em alguns manuscritos fala gadareno, né? E ele segue. Só que no meio do caminho, né, Jesus, por estar muito cansado, ele passou o dia inteiro fazendo aquele ensino, né, dando aquele ensino. Você sabe que é cansativo você ficar o dia inteiro no sol. Além de você estar ensinando, as pessoas ficam bombardeando você de perguntas. E isso é natural, porque o que Jesus estava ensinando era algo que não existia em canto nenhum. Era algo novo, algo inédito aqui na Terra, né? E os discípulos, né, não só os apóstolos, como os outros discípulos, eles estavam, assim, querendo aprender. Né? Muitos queriam aprender, muitos foram só para ser beneficiados com alguma coisa. Mas, enfim, para a gente não demorar muito, eu quero uma ação rápida
especificamente no capítulo, aliás, no versículo 38, que diz o seguinte: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Só traduzindo aí. Para quem não sabe o que é popa, popa é a parte traseira do barco. E antigamente eles costumavam deixar um acolchoado, tipo um colchãozinho no finalzão do barco. E aquela parte ali geralmente era para alguém assim que estava precisando de um conforto melhor ou alguém mais especial, né? E Jesus ele estava realmente de fato cansado e ele estava na popa do barco e foi dormir um pouco, né? Naturalmente, né? Que Jesus, a gente não pode esquecer que Jesus ele tinha a natureza humana e a natureza divina, 100% homem e 100% Deus. Então a gente não pode dizer que Jesus ele não sentia fome, não sentia sono, não sentia dor. Ninguém pode alegar isso, porque Jesus ele realmente era um ser humano. Pode me dar aqui no celular aqui que estava caindo aqui. Enfim, e aí Jesus adormeceu. Só que quando começou o temporal, né, quando o vento e as ondas começaram a se arremessar contra o barco, eles ficaram desesperados, né? Os apóstolos de Jesus ficaram desesperados. E aí, tudo vai, assim, cai no esquecimento. Tudo que a gente aprende num momento desse, eu tô puxando isso para a gente. Quando a gente aprende, vamos supor que a gente vai para a igreja, a gente vai, aprende a palavra, aprende a viver o evangelho, beleza. Mas aí, quando o sapato aperta, quando a coisa pega, a gente esquece. O lado humano, né? É o lado humano que grita mais alto nessa hora. E É. eu creio que esse lado humano foi realmente o que falou mais alto aqui, no coração dos apóstolos. Então eles disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Perecer, a gente estudou e viu que perecer e morrer é a mesma coisa. Então, como esse aqui é um livro de sinótico, né? Ele é parecido com o livro de Lucas e Mateus, a gente vai ver que Mateus e Lucas contam a mesma história olhando por um ângulo diferente. E, deixa eu ver, Mateus, ele fala o seguinte, que nessa hora, quando eles estavam pedindo socorro, eles disseram assim, Senhor, salva-nos, perecemos. Olha, ele já estava considerando que já estava morto. Já em Lucas, Lucas disse, mestre, mestre, estamos perecendo. Outras palavras, disse, estamos morrendo, né? Na minha versão ele diz, mestre, não te importas que morramos? E morramos, né? No teu tem Isso. morrer, né? No meu tem Morramos. perecer. Pronto. No meu tem perecer. No seu já tem morramos, né? Pronto. E a gente entrou, no estudo passado, a gente entrou naquela discussão de que por que Jesus dormiu, né? Se Jesus dormiu, será que ele sabia que a tempestade viria? E outra coisa, se ele sabia que a tempestade viria, por que ele não evitou que tudo isso acontecesse? São várias indagações que a gente se faz, né? Quando a gente estuda a palavra, que realmente é muito profunda. E eu perguntei no final se os discípulos tinham condições de acalmar a tempestade, assim como Jesus fez. E eu vou responder da seguinte forma: Jesus sabia que primeiro Jesus dormiu pela razão que eu falei, né? Ele estava cansado, naturalmente cansado. Segundo, que ele sabia sim que a tempestade viria, porque a gente sabe que Jesus ele possui os atributos, sempre possui os atributos divinos.
e ele tinha a onisciência, a onipresença e a onipotência, né? Então, ele, oniscientemente falando, ele sabia o que estava por vir. Ele sabia o que estava aguardando, não só ele, como a seus discípulos do outro lado do Mar da Galileia. Então, ele sabia sim. Jesus, ele não evitou que isso acontecesse, que essa turbulência acontecesse. Por quê? Porque Jesus, ele tem uma forma, aliás, um método de ensino que é teoria e prática. A gente fez até uma analogia, né, com o curso que a gente fez. E ele ensinava, só que ele ia para a prática. Ele instigava as pessoas a irem para a prática. Porque a gente só, já pensou, a gente só lê a Bíblia, lê. Eu vou ler a Bíblia aqui, como muitas pessoas já leram aí, 30 vezes, 40, 50 vezes a Bíblia. Mas o que é que isso importa se você não pratica nada? Não é verdade, Chechão? Exato. Então, assim, Jesus ele estava ensinando isso. Peraí, eu ensinei a vocês. Agora, eu quero que vocês mostrem que já sabem. É que nem uma sala de aula, né? A gente estuda e depois o professor faz a prova, para ver se o cara realmente passou. Entendi. Se o cara entendeu o assunto que ele aplicou. E Jesus, ele basicamente fazia isso, né? De forma bem prática, bem objetiva. E Jesus era muito prático. Jesus ele não ficava no conforto, não ficava quietinho esperando as pessoas chegarem, não. Jesus ele era missionário, ele era aquele de chegar nos lugares de acordo com o, como é que se diz, com a comunhão que ele tinha com Deus Pai, ele já sabia para onde ele deveria ir para aplicar justamente a palavra de Deus. Jesus diz, né, ele mesmo diz que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Né? E ele mesmo também é a lei. Ele é a palavra que encarnou, né? Como diz no Evangelho de João. Então, Jesus sabia da tempestade, porém Jesus queria que os discípulos praticassem o que ele ensinou. Jesus, anteriormente, estava falando da parábola do grão de mostarda. E mais na frente, aqui, no livro de Marcos mesmo, ele vai falar de novo do grão de mostarda. Ele diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você tem a capacidade de dizer para um monte, saia desse lugar e atire no meio do mar, e assim fará. Diga aí, meu irmão, que poder. É muito poder. Então, Muito poder. assim, é muito poder. Só que não é um poder nosso. É um poder concedido, né? A gente tem que entender isso. É por isso que o Tiago falou daquele pastor que se afogou, né? Que ele ia andar sobre as águas. E não é assim que Deus trabalha. Deus não faz showzinho. Deus, ele é verdade. Deus ele tem propósito. Ele tem propósito com tudo que existe, com tudo que ele criou. Ele tem propósito com a minha vida, com a sua vida, com a vida de cada um. É só a gente buscar entendimento, né? Buscar uma comunhão com ele para entender isso aí. E Jesus, ele, no começo dessa passagem, né? No verso 35, ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem. Ele diz, passemos para outra margem. Ele diz, passemos. Ele não perguntou, ele não pediu, ele disse, Ele passemos para afirmou, outra né? margem. Isso. Ele afirmou. Então, assim, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Jesus, ele, como eu falei que ele sempre foi onisciente, ele sabia o que iria acontecer durante o percurso, e ele também sabia o que estava o aguardando, né? O que o aguardava na outra margem. E se os discípulos, pelo menos um deles, buscasse um pouquinho de entendimento naquele momento da tempestade e confiasse um pouco
aquilo que ele aprendeu e repreendesse o mar, eu creio, Emerson, que o mar ele cessaria. Sabe por quê? Porque senão ele não falaria aqui, ó, quando ele repreendeu o vento e o mar, aliás, quando ele repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, né, fique em silêncio, ele voltou para os seus discípulos e disse, por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? É por isso que eu estou dizendo. Ele queria que os discípulos repreendessem o vento e acalmassem o mar. Porque ele, lá, mais na frente a gente vai ver que Jesus ele dá autoridade para os discípulos irem para circular algumas cidades, né, de dois em dois, e ele dá autoridade para eles expulsarem até demônio e curar pessoas. Não é? A gente vê isso lá na frente, de forma bastante clara. Né? Aqui ainda não estava claro que Jesus deu uma ordem para que eles fizessem algum tipo de prodígio. Mas Jesus estava ensinando. E eles tinham que aprender, eles tinham que colocar isso em prática. E é isso que eu trago de exemplo para a minha vida, para a sua vida e para a vida das pessoas que querem aprender a palavra de Deus. Que pratique o Evangelho. Não só leia, não só escute. Você vai ouvir o Evangelho hoje em muitos lugares. Hoje tem, assim, muitas opções. Antigamente, as pessoas tinham que realmente pregar ou numa praça com um microfonezinho, né? Ou na igreja. E tem também aquelas pessoas missionárias que saíam nas ruas, né, fazendo missão. Hoje não, hoje a gente tem internet, diversas formas a gente tem de ler o Evangelho, de aprender o Evangelho. Internet, através de vídeo, de áudio, através de ligação, através de pregação presencial, através de missão, em casa mesmo, você pega a sua Bíblia, você lê a Bíblia. Então, assim, hoje tem um leque de oportunidades. São Mas muitas as nada... fontes, né? Oi? São muitas as fontes. São muitas fontes e o que eu quero dizer é que nenhuma delas assim, vale de nada se você não souber usar a palavra de Deus com sabedoria. Então, aqui, nessa noite, o meu coração, o seu coração, o coração de todos que estão nos assistindo, que se encha da palavra de Deus, busque mais, tenha curiosidade para aprender a palavra de Deus. E é a única coisa que a gente consegue, pode, Emerson, dizer que é válido, de verdade. É a palavra de Deus. É a única coisa. Amém. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, o que importa, na verdade, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. As outras coisas, ele providencia. Amém? Então, assim, eu fico por aqui. A palavra ela foi aplicada de forma bem resumida, como a gente tinha combinado. E vamos nos despedir aí das pessoas que estão aí com a gente, né? E você faz uma oração. Amém? Amém, amém. Quem está aí do povo que você conhece? Quem está aqui é tia Lúcia. Tia Lúcia está aqui. Tia Lúcia? Isso. Nosso amigo Bruninho está aqui também. O Cleidson, lembra do Cleidson? O Cleidson? Sim, lá da usina. Isso, também está aqui. A Renira Barbosa. A minha tela aqui, ela travou, eu não consigo passar aqui para ver as pessoas que entraram anteriormente. Está também aqui o Cristiano, da Serup. Nosso amigo lá da usina, trabalhou com a gente. O Cristiano é nosso brother aí, nosso brother, é coach, viu?
Parabéns, Cristiano. É coach. Abençoado aí, meu irmão. É um coach forte, viu? Coach forte, meu irmão. Eu me inspiro É. nele, ele sabe disso. Ele sabe disso. Tem o Bruninho aí, né? Bruninho, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Amém. A minha galeria. Te amo, meu amor. Amanhã venha com Deus, viu? Que Deus lhe conduza até em casa. Em nome de Jesus. Amém. Ah, o Cristiano botou aí, tamo juntos. Tamo junto, Christian. Amém, meu irmão. Ô, Emerson, pode, se você não quiser falar mais nada, você pode orar para a gente encerrar a live. Nós vamos orar para a gente encerrar. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor Deus, por esse momento, Senhor Deus. Suas palavras foram colocadas em nossos corações, Senhor, que nós possamos, através dela, melhorar cada vez mais. Eu te peço, Senhor Deus, que fortifique nossa fé, Senhor Deus, para que nós possamos enfrentar as tempestades que possam nos assolar. Eu te peço, em nome de Jesus, abençoe o nosso grupo Galileu e todos que estiveram na live hoje, Senhor Deus, todas as suas famílias. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Gestorzinho. Meu filho, muito obrigado aí pela participação. Viu? E vamos continuar crescendo na palavra de Deus. Abraço Vamos aí sim. e beijo no coração. Um abraço a todos. No mundo da cunhada e no coração de todos que estão aqui. Valeu, tchau, boa noite. Boa noite, meu irmão.